Agora acho que já está gravando. Então, pessoal, boa noite a todos. Bem-vindos à nossa aula de Introdução à Administração Financeira. Hoje vamos falar um pouquinho ainda dentro de juros simples. Vamos falar daqueles descontos de duplicata, né, desconto bancário. A gente vai ver duas modalidades dentro do juros simples. O desconto racional simples e o desconto bancário ou comercial, que é o desconto mais comum, tá? Nós temos uma atividade no Moodle, eu vi que muitos já fizeram, mas a atividade está em aberto ainda, né? Vai se encerrar no domingo. Alguns até já me procuraram, que tiveram alguma dificuldade, pediram para reabrir mais oportunidade para fazer mais uma tentativa, eu permiti, né? Como eu já havia comentado com vocês, se tiverem alguma dificuldade, pode me chamar no WhatsApp sem problema nenhum, gente, tá? Não tem estresse, tá? E aí, se for necessário, eu abro mais, dou mais uma chance para vocês tentarem. Lógico, desde que vocês se comprometam a tentar fazer de verdade, né? Não ficar fazendo por tentativas e por chutes, né? E acertar por eliminação, né? Senão vocês não vão aprender. Mas vamos, então, à nossa aula. Esse material, a grande parte está na apostila, e alguns conceitos eu coloquei a mais que não estão na apostila, mas, no geral, eu vou passar alguns exemplos hoje, algumas fórmulas, todas estão na apostila. A nossa disciplina aqui tem muito exercício, tá? É uma disciplina de muita prática de cálculo, né? E geralmente em aula a gente passa várias aulas dando exercício para os alunos fazerem em sala. E aí, nessa modalidade remota, eu acabo fazendo alguns exemplos, né, e dando exercício para vocês. E aí, é natural, o normal seria que vocês me procurassem muito quando tivessem dúvidas, né? Talvez agora no início, porque é muito fácil, não seja, é mais fácil os exercícios, mas à medida que for complicando, gente, que vocês não forem entendendo, não tem problema nenhum, me chame, né? É lógico que nesse horário da sexta, eu sempre estou à disposição, e em outros horários, pode ser que vocês não me acham ou me mandam uma mensagem, eu digo, olha, agora eu não posso, estou em aula, mas daqui a pouco eu já atendo. Geralmente eu não demoro muito para responder os alunos, tá? Então, se tem dúvida de fazer o exercício, tira uma foto com o celular do que você escreveu, né, do rascunho, da tentativa do exercício, e me manda, aí eu vejo o que está errado, tá? Isso é normal a gente fazer isso nessas aulas remotas, principalmente as disciplinas que têm muito exercício. Mas então vamos aos nossos descontos, tá? O desconto de títulos é um adiantamento de dinheiro, né, que o banco faz sobre um valor de algum título que vai vencer no futuro. Pode ser uma duplicata. A duplicata é um documento que está associado a uma nota fiscal, né? Então, quando você vende um produto a prazo, tem a nota fiscal e tem a duplicata, que é um documento que a pessoa que comprou se compromete a pagar no prazo de tantos dias, tá? E aí o banco, ele desconta esses documentos, ou seja, você, de alguma forma, você consegue vender esse documento para o banco, né? Como se fizesse uma venda, né, do documento, e o banco te dá uma parte do valor, desconta uma outra parte para ter o lucro dele, né? Que essa outra parte é o juro de desconto e também custos que o banco vai ter. Pode ser um cheque, né? Um cheque pré-datado. Você leva até o banco cheques pré-datados e daí o banco vai dar um valor um pouquinho menor para você. Pode ser uma nota promissória. Enfim, desconto de título é o ato, né, de você levar até uma instituição bancária um documento que vai vencer, né, um título, né, que o título é um documento que dá o direito de você receber um valor uma determinada data. E daí essa data é uma data futura e você quer adiantar o dinheiro, né? Dessa forma, você consegue receber antecipadamente o valor das suas vendas a prazo. Então, se você faz vendas na sua loja, na sua empresa, com 30 dias, por exemplo, né? E aí você pode pegar o documento em que o seu cliente se comprometeu de pagar daqui a 30 dias, levar no banco, né? E o banco antecipa para você esse valor mediante um desconto.
Esse é o ato de desconto de títulos, né? E o banco precisa ter lucro, né? Então, ele vai cobrar juro, vai cobrar taxa de desconto, vai cobrar taxas referentes a impostos, a IOFs, né? O Imposto sobre Operações Financeiras e tarifas administrativas, tá? Nós vamos ver duas modalidades que existem dentro do juro simples, tá? É possível fazer desconto com juro composto também, mas o normal para o banco é descontar com juros simples. Então, a modalidade é o desconto de título racional e o desconto comercial, tá? Vamos ver o racional primeiro. Então, o desconto racional simples, essa modalidade, né? O juro que o banco cobra, ele vai incidir sobre o valor presente, né, do título, e o juro vai incidir com referência ao número de meses, né? Geralmente são meses. Então, vai ter um juro de tanto por cento em cima do valor presente do título, do valor que a pessoa está recebendo do banco naquele momento. Esse juro é referente ao número de meses em que vai levar para vencer, né, o título. E o desconto racional simples é chamado de desconto por dentro, tá? O comercial é por fora, tá? Então, a gente vai conseguir compreender melhor o que é isso. Por que ele é chamado de desconto por dentro? Porque ele pega o valor presente, que é o valor mais baixo, tá? O valor futuro geralmente não sempre é um valor mais alto, tá? Então, você vai levar lá no banco, por exemplo, uma duplicata, uma promissória, um cheque lá, por exemplo, de 10 mil reais, que vai vencer lá no final do ano, né? De repente, o seu cliente fecha um negócio com você e diz, olha, eu consigo comprar o seu produto aqui na sua loja, no seu estabelecimento, na sua indústria, sei lá, mas eu só vou conseguir pagar preciso dar um cheque para o dia 1º de dezembro, né? Porque daí, dia 30 de novembro, eu recebo o 13º, eu vou ter dinheiro para pagar. Ok, você aceita aquele cheque, e aí, se você quiser, você pode antecipar esse valor, vai lá no banco, um banco que você já tem conta, tem cadastro, né, e tem uma série de produtos que o banco oferece, você entrega aquele cheque lá de 10 mil reais, e o banco vai entregar um valor mais baixo, dependendo da taxa de desconto que ele pratica, vai entregar, sei lá, 9 mil para você, 8 mil, né, tudo depende das taxas, tá? A lógica, né, das fórmulas do desconto racional simples é o mesmo do que a gente usava na capitalização simples, tá? Apenas alguns termos são um pouquinho diferentes, tá? Então, essa tabela aqui é da apostila do professor Léo, né? Então, aqui o C é o capital, o PV é o valor presente, ou present value. PV é a tecla que tem na calculadora HP, nós vamos falar também de calculadora HP nas próximas aulas. Então, na capitalização simples é o capital, ou o valor presente, ou o valor atual. No desconto, é o valor de resgate ou o valor de presente, ou valor presente. Também se fala em valor atual, alguns autores usam o valor atual também, né? Então, pegando esse exemplo do cheque de 10 mil reais, o PV vai ser o valor que eu vou conseguir antecipar, né? De repente, sei lá, 8 mil reais, 7 mil reais, né? Esse é o valor presente, tá? E na segunda linha, o M, que é o montante ou valor futuro, FV, é chamado no desconto racional simples, valor nominal ou valor futuro, os dois descontos, né? Valor nominal, porque é o valor do cheque, é o valor quando o cheque vencer, lá em dezembro, que pode ser o valor de uma promissória, o valor de uma duplicata, de uma nota fiscal, né? Então, o valor futuro é o valor nominal do documento que você está descontando. E é a taxa, né? Taxa de juros, agora a taxa de desconto. J, o DR é o valor dos juros, DR é o desconto racional, então D de desconto, R de racional, e o T, o tempo, ou N, o tempo, tá? Muito bem, aqui estão as fórmulas, o valor do resgate, aqui uma pequena definição da fórmula, né? Então, se eu levei o cheque de 10 mil reais, 10 mil reais vai ser o valor nominal do cheque, o valor que está no cheque, que é o valor futuro, que vai vencer lá no futuro. O valor que eu resgatar, que é abaixo dos 10 mil, é o valor do resgate, é o PV, né? É o valor líquido que a pessoa vai receber quando desconta um documento, tá? E aqui tem as fórmulas, tá?
A apostila do professor Léo, ele coloca a divisão, né? Aqui eu tenho uma divisão, PV é igual FV, ou seja, valor presente é igual ao valor futuro, dividido por 1 mais I vezes T, né? 1 mais a taxa vezes o tempo, tá? E aqui do lado, ele apresenta uma nova versão da fórmula, tá? Isso aqui é só um artifício matemático, vamos dizer assim. Porque, geralmente, quando você está digitando no computador, se você não tem um programa específico para digitar fórmulas matemáticas, um MATLAB ou outros, é meio enjoado você colocar essa barra, escrever embaixo, e aí você acaba optando por escrever na mesma linha. E aí, em vez de fazer dividido por 1 mais I vezes T, ele faz vezes 1 mais I vezes T elevado na menos 1. Tá? Então, quando eu tenho um termo elevado à potência menos 1, é a mesma coisa que eu ter esse termo sendo dividido numa operação matemática. Tá? Então, essa fórmula aqui é igual a essa. O menos 1, o conteúdo que está entre parênteses, elevado a menos 1, é a mesma coisa que eu dividir o FV por esse conteúdo aqui que está elevado a menos 1. Tá? Então, é tudo a mesma coisa. Tá? Então, a fórmula do PV, né, do valor de resgate, a fórmula do valor nominal, que é o valor futuro, e aqui é muito fácil, né, dá para derivar dessa fórmula anterior, a fórmula do DR, do valor do desconto, né, o desconto, na verdade, o desconto em dinheiro, não a taxa do desconto, é a diferença entre o FV e o PV, tá? Então, se eu levei um cheque de 10 mil reais no banco, que vai vencer lá em dezembro, e o banco me paga 8 mil, o DR vai ser 2 mil, essa é a diferença, né? Então, o DR também pode ser FV menos PV. Eu não coloquei essa fórmula, mas é a mesma coisa, tá? Na apostila também não tem. E eu posso encontrar o DR em função do PV. Imagina que eu tenho somente o PV, mas não tenho o FV, né? Vamos imaginar... Opa, cliquei sem querer. Vamos imaginar que eu precise de 8 mil reais, tá? E aí eu vou lá no banco e digo, olha, eu só vou ter dinheiro lá em 1º de dezembro, eu quero 8 mil reais, quanto que eu tenho que dar um cheque, de quanto que vai ter que dar vai ter que ser o cheque que eu vou dar para você, para que você me adiante os 8 mil reais. Daí ele faz a conta do desconto, soma ao PV e você tem o FV, né? Se você não tem o PV, mas tem o FV, levei o cheque de 10 mil reais, e aí eu faço o cálculo e encontro o DR, tá? A próxima fórmula, eu botei aqui uma flechinha vermelha, sublinhando aqui, né, mostrando o PV, porque o desconto racional simples, o valor do desconto, como ele é um desconto por dentro, ele é baseado no PV, tá? Quando a gente for estudar daqui a pouco, na sequência dos slides, o desconto comercial, a gente vai ver que o valor do DR, que lá não é DR, lá é DT, né, do desconto comercial, não é DR também, o desconto comercial vai ser FV aqui e não PV, tá? Então, é a diferença do desconto racional para o comercial, tá? A taxa de desconto, aqui a fórmula, né? E aqui a fórmula do tempo, tá? Uma vez que a gente tem essas fórmulas, a gente consegue fazer diversos exercícios envolvendo desconto racional, tá? Aqui alguns exemplos, utilizando todas essas fórmulas aí, né? Determinada empresa descontou uma duplicata no valor de R$ 230, com vencimento para daqui a 5 meses. Sabendo que o banco, em operações de desconto, cobra juros de 3% ao mês. Calcule o valor do resgate, tá? Ou seja, eu vou levar lá uma duplicata, né, como se fosse o exemplo do cheque, né, no valor de R$ 230, que vai vencer lá em janeiro, 5 meses, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, vai vencer em janeiro. Quanto será que o banco vai me adiantar de dinheiro, né? E aí eu faço a conta utilizando a fórmula. Aqui eu utilizei a barra de divisão, né? Que é aquela fórmula que também você pode botar um multiplicado aqui e elevar a menos 1, que dá na mesma coisa. E lembrando que, no geral, as fórmulas onde eu preciso multiplicar ou dividir a taxa de juros, eu pego ela, multiplico pelo número de meses e somo de 1 para poder
fazer as operações matemáticas. Então, a taxa é 3%, eu vou colocar 0,03, ou seja, eu preciso dividir o percentual por 100 para colocar na fórmula, multiplico pelo número de meses, somo de 1, vai dar 1,15. Então, 230 dividido por 1,15, opa, tem alguma coisa, não, aqui é vezes, tá? Aqui nesse, alguém levantou a mão, o José Adilson, quer perguntar? Acho que você já constatou ali, professor. Né? Aqui é vezes, né? Deixa eu anotar aqui para ajeitar, é o slide 5. É que eu fui pegando da apostila, na apostila ele faz vezes elevado a menos 1, né? Então é 1,15 na menos 1. Então aqui é vezes, tá? Assim, ó, eu botei uma observação, a gente falou na aula passada, né, de casas depois da vírgula, né? Mas se eu for fazer no papel e for anotando os valores e depois realimentando a calculadora, é interessante eu usar bastante casas depois da vírgula. Não preciso usar todas, 10, 15 casas, mas umas 5, 6 é interessante, né? Eu deixo para colocar menos casas no resultado final, tá? Porque senão poderá dar uma diferença. Se eu arredondar para uma casa depois da vírgula aqui, e fizer automático na calculadora, a calculadora vai arredondar esse número para 0,9, tá? Então, se eu fizer 230 vezes 0,9, vai dar um valor diferente, né? 0,9 vezes, vai dar R$207, não vai dar 200 nunca, né? Mas, às vezes, se não der exatamente igual e der uma diferençazinha pequena, não tem problema, tá? Isso faz parte, acontece, tá? Só um instantinho, mais alguém levantou a mão? Alguém tem algum comentário? Pode abrir o microfone para lá, tá? Professor, essa primeira pergunta aí é a mesma coisa que descontasse 15%, certo? Deu uma falhada no som aí, Adilson. Pode repetir, faz favor? Essa primeira pergunta é como se tivesse descontado 15%, certo? Sim. Sim. Então o resultado final é 195,50. Não, parei, mas aí que tá, o desconto é por dentro, não é um desconto por fora. Por quê? Porque esse é o desconto racional, tá? Ele está descontando dos 200, ele desconta 15% sobre os 200. Por isso que é chamado de desconto por dentro. Lá na outra, daqui a pouco a gente vai entrar no desconto comercial. No desconto comercial, sim, daí vai ser como você está falando. Então, assim, ó, nós temos a gente estuda dois tipos, deixa eu voltar aqui, dois tipos de desconto, tá? Só que o desconto, na verdade, ele é muito pouco usado, né? O desconto, o racional e o comercial. O desconto racional, ele é um desconto por dentro que ele pega o valor mais baixo, tá? Por isso que 15% não é 15% de 230, é 15% de 200. 15% de 200 é R$30, né? Por isso que o valor em dinheiro do desconto deu 30. Ele entregou a duplicata de 230 e recebeu só 200. Ah, mas 15% de 230 é mais. Não, mas aqui nós estamos falando de desconto racional, desconto por dentro. Ele é um desconto menor. Tá? Por isso que os bancos não usam. Os bancos não usam essa fórmula aqui de cálculo. E nós vamos ver até para vocês saberem que existe. Mas eu até nem vou cobrar muito exercício disso. Eu vou passar esses exemplos aqui para vocês saberem que existe essa fórmula, essa forma de descontar por dentro. E depois vamos focar mais no desconto comercial. Deu para entender, Adilson? Entendi, mas não entendi para que serve. Não, assim, ó, esse desconto por dentro é uma modalidade que existe, mas é muito pouco praticada, entendeu?
Os bancos não praticam isso, eles vão por aquela que vai dar um ganho maior, tá? Tanto que banco não usa nem juro composto para desconto, porque o juro composto vai dar um desconto menor ainda, né? Então, eles trabalham com um juro simples. Mas é possível você fazer isso, um desconto por dentro, existe essa modalidade. Você pode fazer um contrato com desconto por dentro, né? Um contrato comercial que não seja usual de banco, você pode fazer um contrato com desconto por dentro, né? Isso é possível, né? Mas não é usual, não é comum, tá? Mas a gente costuma ver isso nas disciplinas, né? No estudo de matemática financeira. Faz parte da nossa ementa, né? E a maioria dos cursos tem essa modalidade, é apresentada essa modalidade, tá? Então, nós vamos fazer 6 exemplos, só desconto por dentro, tá? A 2 aqui, calcule o valor nominal de um título que teve um valor de resgate de 250, sabendo que foi resgatado 4 meses antes do vencimento, a uma taxa de desconto de 3% ao mês. Aqui é o contrário, né? Eu estou colocando o valor do valor presente, quanto que foi resgatado, e aí eu quero saber o valor do título, né? 3% ao mês, vezes 4 meses, vai dar 12%, né? Então, o valor nominal é 280, tá? Então, os 3% é 3% em cima do valor menor, em cima do 250. 3% vezes 4 meses vai dar 12, né? E aí 12% de 250 dá 30, 250 mais 30 dá 280, tá? Agora, o exercício 3, calcular o valor do desconto, o DR, né, de um título, cujo valor de resgate é 500, tá? Em resgate, então, é o valor presente, e foi antecipado em 5 meses a uma taxa de 2% ao mês. E aí eu utilizo a fórmula do desconto baseado no PV, tá? Considerando que eu tenho o PV. Então, PV vezes I vezes T, né? Então, vejam que o desconto, e aí, vou voltar aqui aqui, ó. Por isso coloquei essa flechinha aqui, ó. O desconto racional simples, o juro incide sobre o valor presente e não sobre o valor futuro, tá? Então, 5 meses a 2% vai dar 10%. 10% de 500 é 50, tá? Então, o valor nominal do título era 550 e a pessoa recebeu antecipado R$500, tá? 4, calcule também a mesma coisa, o valor do desconto, mas daí, em vez de ser dado o valor do resgate, é dado o valor nominal. O valor futuro do título, que é 540, foi antecipado em 4 meses a uma taxa de 8%, tá? Aliás, 2%, taxa de 2%. 2% vezes 4 meses vai dar 8%, né? E aí eu vou aplicar essa fórmula aqui, né? Vou pegar o valor futuro, multiplico por I vezes T e divido por 1 mais I vezes T, tá? Deixa eu ver se está certa a conta aqui. Eu andei trocando, tirando aquele menos 1, mas aqui está certo, ok. Então, R$40, ou seja, foi antecipado R$500 e o valor do título era 540. Então, o valor do desconto em dinheiro é a diferença, R$40, tá? Mais 2, um pedindo a taxa e outro pedindo o tempo. Um título com valor nominal de 448 foi resgatado 4 meses antes, né, do seu vencimento pelo valor de R$400. Qual é o valor da taxa? E aí eu divido aqui o valor futuro pelo presente e diminuo de menos 1. Aqui eu vou fazer o contrário, né? Quando eu tenho a taxa, eu preciso somar menos 1, agora eu preciso tirar o menos 1, né? Então, a taxa total foi 12%, ou 0,12, mas foram 4 meses, dividido por 4 meses, dá 0,03, ou 3%. Tá? E, por último, aqui um título
de 448, resgatado, está faltando um S aqui, pelo valor de 400. Considerando que foi cobrado 2% ao mês, qual é o período de antecipação do título? Tá? É um cálculo que dificilmente você vai precisar fazer, né? Mas tem a fórmula, né? Então, a parte de cima é igual à fórmula da taxa, né? 0,12 também foi a taxa total, dividido pela taxa mensal, eu tenho o número de meses aqui, 6 meses, tá? Então, essas são as fórmulas e o cálculo do desconto racional simples, tá? Que, lembrando, é muito pouco usado, mas é uma possibilidade. Caso vocês venham a se deparar com uma situação, né, em que vocês tenham que pegar dinheiro por algum motivo e o banco pergunte, nós temos que é desconto racional ou comercial. O racional, ele é por dentro, né? Mas, de repente, o banco vai oferecer o desconto racional, uma taxa mais alta, e vai dar elas por elas, né? O importante é vocês saberem calcular para não ser, para tomar a decisão correta, né? Muito bem, então vamos ao desconto bancário ou desconto comercial simples, que é o desconto mais utilizado, tá? Então, esse sim, os juros que é produzido sobre o valor nominal, né, ou incidido sobre o valor nominal, ou o valor futuro, que é a mesma coisa, e no período, né, de tempo correspondente. Esse sim é o chamado de desconto por fora, tá? Por isso que o pessoal diz, desconto de duplicata é pesado, porque é por fora, tá? Você acha que o valor é pequeno, mas como é um valor por fora, ele acaba sendo um valor mais alto. Ele engana muito, tá? Eu lembro quando eu era ainda muito novo, eu estava terminando a faculdade, no fim acabei interrompendo e abri uma firma com meu pai se aposentou na época, e foi em 1990. Eu sou velho já, né? Faz 30 anos, abri minha primeira empresa, e aí, junto com meu pai, que tinha se aposentado novo, ele queria trabalhar, não queria ficar parado. E na época, no governo Collor, a inflação era 30% ao mês. Tanto que depois acabou caindo, né? Daí entrou o Itamar, e aí o Itamar contratou o Fernando Henrique como ministro, que implantou o Plano Real e acabou depois se elegendo presidente, tá? E acabou com a hiperinflação em 91, não, em 93, né? Mas, enfim, 90, 91, 92 e início de 93, eu estava começando o negócio com inflação de 30% ao mês. E não dava muito certo, eu tinha pouca experiência, o meu pai também, ele se aposentou num banco, tinha experiência de bancário, né? E aí chegou uma época, depois de 2 anos com dificuldade, a gente começou a descontar duplicata. Tirava a nota, já corria no banco para descontar. Imagina a gente descontar 30%, né? A inflação era 30%, eu descontava 35% mais ou menos no banco, né? Então eu levava R$100 no banco, que ia vencer em 30 dias, e o banco me adiantava aí 65, R$68. E aí, eu precisava de dinheiro, que estava assim em caixa, né? Vamos descontar, né? Daí você levava um conjunto de notas, fazia na época, era tudo manual, fazia os chamados borderos, hoje é tudo eletrônico, né? Onde você discriminava as notas com os valores, somava o total e o banco adicionava sua taxa de desconto e adiantava o valor. E eu fiz aquilo uma semana, 2, daí um dia o pai me chamou num canto e disse, meu filho, vamos ter uma conversa séria aqui. Olha, eu trabalhei em banco a vida inteira, né? E assim, quando as firmas começavam a descontar, elas não duravam muito, passavam uns meses, elas quebravam. Eu acho que a nossa firma não vai longe. Eu acho que mais uns meses nós vamos quebrar. Mas dito e feito, não deu nem meses, né? Deu algumas semanas, já não tinha mais dinheiro, né? E aí o banco já começou a negar os descontos, que eu estava com as contas atrasadas. E, no fim, encerramos o negócio, conseguimos vender a empresa, né? Não chegamos a quebrar a ponto de ficar devendo, né? Conseguimos vender a empresa. Mas desconto por fora em período de hiperinflação, em períodos de juros altos, é pesado, né? Não é recomendado. Então, eu não sabia fazer conta, né? Eu era
Até tinha feito matéria de finanças, eu tinha feito engenharia química e não tinha terminado, faltava 6 meses para terminar. E aí eu tinha na cabeça que o preço do produto tinha que ser cerca de 2,5 vezes o custo, né? Então, se eu vendesse uma nota, se o faturamento da nota fosse de R$ 100, na minha cabeça, custando 40 estava bom, né? Mas quando eu descontava, tinha que custar menos de 30. Né? Então, imagina, descontar 35 a 35%, entregava uma nota de 100, um conjunto de notas de R$ 100, para fazer uma conta redonda, e o banco me adiantava isso em 30 dias, né? Eu venci em 30 dias, o banco me adiantava 65. Então, aquilo, para mim ter lucro, aquilo tinha que me custar, o produto que eu vendi tinha que me custar cerca de R$ 27, e me custava quase 40. Então, só eu já estava com prejuízo aí de 50%. Né? E aí, não deu certo o negócio, né? Mas faz parte, foi um aprendizado, né? Então, desde aquela época, fala em desconto, eu já, puxa, isso não é coisa boa, né? Mas, às vezes, a gente está numa situação que precisa descontar, né? O bom não é descontar com frequência, nem descontar demais, ou a não ser que você faça uma venda, aí você tem que saber fazer o cálculo, e por isso que a gente está aprendendo isso, que você tenha uma margem de lucro tal que permita que você desconte, tá? Bom, vamos aos cálculos, então, dessa modalidade, que é a mais comum. Deixa eu ver como é que nós estamos no horário aqui. Estamos quase estourando o nosso horário, né? Muito bem, aqui tem as fórmulas, tá? Muito parecidas. Valor do resgate, os mesmos termos, né? Valor presente é o valor do resgate. Valor do desconto, aqui é DB, não é DR, né? Se a base dele for o valor futuro, tá? Eu multiplico. Então, vejo que lá no desconto racional, o meu, que não era DB, era DR, era PV vezes IT, não, aqui é FV. Então, eu vou aplicar minha taxa de juros sobre o valor final. Né? A minha base vai ser maior, porque o valor final é mais alto. Então, o meu desconto vai ser bem maior. Tá? E aqui tem todas as formas, tá? São um pouquinho diferentes, algumas são iguais. Eu até ia colocar uma tela comparando quais fórmulas iguais, quais diferentes, mas como a gente não vai ver desconto racional, eu não quero insistir nisso, né? Já vimos, passou, vamos focar em desconto bancário ou comercial, que é o desconto mais utilizado pelo mercado. Tá? Então, vamos nos basear nessas formas a partir de hoje. Tá? Então, continuando, um título com valor nominal de 500, tá? O valor final dele, né? Foi resgatado 5 meses antes do vencimento, considerando que a taxa de juros simples cobrada foi de 2% ao mês, calcule o valor do resgate. Tá? R$ 450. Né? Então, vejam que 2 meses, 2% a 5 meses dá 10%. Esse 10% de desconto no desconto bancário é sobre os R$ 500. Tá? Então, é 450. Se fosse o outro desconto, né? Se fosse o desconto por dentro, eu ia fazer 500 dividido, né, por 0,9. Tá? Dividido? Não, se fosse outro desconto, não ia ser 1 mais, né? Ia ser dividido por 1,10. Ponto 10, a calculadora está rateando aqui. Então, se fosse o outro desconto, né, aqui ia ter um sinal de mais e aqui ia ser uma divisão. Tá? Ia ser 500 dividido por 1,10. A calculadora está apagando. As calculadoras HP, às vezes, dão umas bloqueadas aqui. Deixa eu fazer no celular aqui, né? Então, se fosse o desconto racional, eu ia dividir por 1,10 e ia dar 454,5. Tá? Eu ia receber mais dinheiro. O banco ia me devolver mais. Mas como é o desconto comercial, eu recebo menos. Então, o banco sai ganhando. Né? O banco nunca perde. Né? Entenderam a diferença?
8. Um título com valor nominal, também aqui valor nominal, né, de R$ 500, foi resgatado 5 meses antes do vencimento, considerando que a taxa de juro foi de 2% ao mês, calcule o valor do desconto. Tá? Aí eu não quero saber quanto que eu vou resgatar, mas quanto que o banco vai me descontar, quanto que o banco vai me tirar. Tá? 500 vezes o 500, que é o valor futuro, né, vezes a taxa, vezes o tempo, vezes 10%, né, então vai ser R$ 50. É o mesmo caso aqui do anterior, né, R$ 500, 5 meses, 2%. Então, o valor do título era 500, eu recebi 450 e o banco ficou com 50 para ele, tá? 10% em cima do valor final. Se fosse outro desconto, o banco ia ficar com 44 nos quebrados, tá? Aqui ainda a mesma conta, né, para vocês verem que bate, né? Qual é o valor de resgate, o valor presente de um título? Aliás, o valor de resgate de um título foi 450, tendo sido resgatado 5 meses antes do vencimento, considerando a taxa de 2% ao mês. Né? A gente já viu como que o resultado que vai dar, né? É só para mostrar que a conta dá certo. E aí eu calculo o valor nominal, né? Baseado em PV. Tem o PV, a taxa, o tempo, e aí divido, né? PV por 1 menos 0,02 vezes 5 vai dar R$ 500. Né? No mesmo caso, né? O valor é 500, eu recebo 450 e o banco fica com 50. Aqui também, utilizando outra fórmula, né? Um título resgatado 5 meses antes do vencimento produziu um valor de desconto de R$ 50. Considerando que a taxa de juros foi 2% ao mês, calcule o valor nominal. Então, eu só sei quanto que o banco vai descontar. Eu quero saber qual é o valor nominal ou o valor final. Então, pego o valor do desconto, que é de R$ 50, divido pela taxa, vezes o número de meses. E vou chegar nos mesmos R$ 500. Tá? Aqui também eu posso calcular o valor presente, tendo como base o desconto, né, e não o valor futuro. Tá? Então, qual é o meu valor presente? No mesmo caso, 5 meses, 2% ao mês, e aí o banco me levou 50%, né? Significa que eu vou receber quanto? Vou receber 450, se eu aplicar a fórmula aqui, tá? Eu posso também calcular o valor do desconto, tendo como base o valor que eu recebo, o valor presente. No mesmo caso aqui, né? 5 meses, valor de resgate, que é o PV de 450, e 2%, eu coloco 0,02 e o tempo 5. E aqui embaixo também, então eu chego nos mesmos R$ 50. Tá? A taxa, eu posso utilizar a taxa tendo o valor do desconto e o valor futuro, ou tendo o valor presente e o valor futuro. Posso fazer pelas duas formas, tá? Então, o mesmo exemplo ainda que a gente está seguindo, então, aqui, utilizando essa primeira fórmula, valor do desconto é 50, valor futuro 500 vezes o número de meses, que é 5, né? 50 dividido por 2 de 500, chego à taxa de 0,02. Posso obter também a taxa utilizando PV e FV. Né? O PV, aliás, o FV foi dado, né? Eu não tenho o PV, mas eu tenho o valor do desconto. Né? Então, se o FV é 500 e o desconto é 50, o PV vai ser 450. Então, a taxa 1 menos 450 dividido por 500, dividido por 5, eu chego aos mesmos 2%. Ok, pessoal? Tem mais o tempo aqui, mais aqui a forma do tempo. Então, são várias maneiras, vários cálculos que eu posso fazer, alguns de maneiras diferentes, utilizando dados e informações diferentes, que eu vou chegar aos mesmos resultados, tá? E esse último aqui, o mesmo caso, R$ 500 o valor nominal, 50 de desconto, taxa de 2, calcular o tempo. E aí eu vou chegar nos 5 meses, tá?
A gente está se alongando demais na aula aí. Então, pessoal, tem esse exercício no Moodle, que é até domingo, para vocês fazerem. Eu vou postar mais um sobre juros simples, tá? Vou postar uma lista parecida com essa que eu postei, né? 7, 8 exercícios, com várias versões, tá? E provavelmente na próxima aula a gente vai fazer uma aula de tirar dúvidas, né? De ver as dificuldades que vocês tiveram para fazer os exercícios. Mas a gente vai conversando aí no grupo de WhatsApp, eu explico bem certinho para vocês se realmente vamos fazer assim, tá? Porque eu não preparei a lista ainda, tá? Mas, a princípio, nós vamos abrir aula, eu dou uma explicada geral aí e vou ficar à disposição de vocês para tirar dúvidas e aí, de repente, eu coloco o prazo de término da atividade para a próxima aula. Se eu conseguir postar até segunda ou até domingo, né, para vocês terem o fim de semana para fazer. Tá? Quanto a prazos, né, esses exercícios aí iniciais, antes da prova, que vale nota, eu sempre vou negociar com vocês. Se precisar mais prazo, a gente sempre ajeita. Beleza, pessoal? Alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje? O material está tudo na apostila, né, do professor Léo, me gosto muito nela. Vou parar a apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Vou parar a gravação também, para que não apareça a chamada, não tem necessidade na nossa gravação. Nossa proposta eram aulas de 35 minutos, eu acho, né? No fim, a gente está se alongando um pouco aí.